Meus amigos, clima continua ruim, muito pesado, polêmica aí nos bastidores e elenco rachado. Pois é, ontem o empresário do treinador Maurício Barbieri veio a público, fez uma crítica muito severa a jornalistas, a torcedores do Vasco da Gama com relação à multa rescisória do Barbieri. O Pumita Rodrigues ontem fez um post nas redes sociais que não caiu bem no elenco do Vasco da Gama. Isso teria causado aí alguns transtornos internos aí. E a gente vai falar muito aqui sobre a preparação para o jogo contra a equipe do Goiás e a situação aí envolvendo reforços, né? Então vou pedir para você, principalmente que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você poder se inscrever no nosso canal. Nos conceda um voto de confiança. Se depois você não gostar do nosso canal, você cancela a sua inscrição. Meus amigos, o Vasco vai ter 10 dias aí de pausa. Haverá 2 jogos aí da seleção brasileira, 2 datas FIFA aí, e o Vasco espera aí solucionar o problema dentro de campo durante essa parada. O Vasco está na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem um jogo muito tenso contra a equipe do Goiás, e o Vasco não vence jogando em São Januário desde o dia 9 de março. Já tem 3 meses. A última vitória foi contra o Bangu, na Taça Guanabara. Isso mesmo. E ontem a gente toma conhecimento aí que a gente vai ter um desfalque aí. O Capasso se lesionou gravemente, está fazendo nesse momento aí exames médicos para poder saber o grau da lesão que ele teve. Um desconforto muito intenso na coxa, a qual fez o Capasso sair do jogo contra a equipe do Internacional. E como se não bastasse esse clima todo ruim dentro de campo para o jogo contra a equipe aí do Internacional, ontem veio a público o empresário do Maurício Barbieri e disse que é uma falácia, criticou sobre essa situação de multa rescisória, falou que não é 9 milhões e disse que foi um chute absurdo, fazendo críticas aí, dizendo que o trabalho do Maurício Barbieri é extremamente perseguido no Vasco da Gama, certo? Fato é que os números comprovam aí que o Barbieri está fazendo um trabalho muito pífio. Barbieri que fica no Vasco da Gama pelo menos até o jogo contra a equipe do Goiás, o que eu acho um erro, e um empresário querendo bater de frente aí com a torcida. Isso é uma vergonha, né? E a situação é a seguinte, pessoal. Ontem houve aí uma manifestação na chegada do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. A gente vai colocar aqui para vocês. E a situação ficou muito tensa, pessoal, mas ficou tensa mesmo, a gente vai colocar aqui. Laureano, mas você tinha falado sobre isso ontem, mas houveram aí desdobramentos, isso mesmo. O desembarque do Vasco teve princípio de confusão entre membros da comissão técnica e também um torcedor. Aí o que acontece, pessoal? Chegou ao ponto de um policial federal, certo, intervir porque o torcedor do Vasco teria sido ameaçado por seguranças aí do Vasco da Gama,
e por integrantes da comissão técnica. Aí chega na parte da noite, vem o Pumita e curte, né, o protesto aí do torcedor. Isso gerou um mal-estar dentro do elenco do Vasco. E para vocês verem, saiu quase agora aqui, a gente vai colocar aqui para vocês, com fonte, né? O Pumita foi lá e curtiu a cobrança do torcedor e tá aqui, ó. Jogador do Vasco aponta na internet e deixa a torcida sem entender. Pumita Rodrigues curte vídeo onde outros jogadores do elenco são xingados e gera debate na web. Isso aí trouxe um clima muito ruim, porque internamente o que acontece? Vieram, cobrar o Pumita. Teus parceiros aí, estão sendo cobrados. Você vai e curte, né? Mas no fundo, o Pumita sabe aí do seguinte, que a cobrança do torcedor é justa, é honesta, que o torcedor tem que cobrar mesmo. Então, a gente vê como que está a situação, elenco do Vasco aí totalmente dividido diante dessa situação. E aí, a gente continua aqui as notícias do Vasco, falando sobre a situação envolvendo reforços, né? As mesmas pessoas que ontem criticaram a 777 Partners, hoje acordaram para fazer apologia com relação à situação aí do Caio Jorge, que é um jogador que está treinando aí no CT Moacir Barbosa, jogador que pertence à Juve de Turim. E aí o que acontece? A gente está curioso para saber como que será o investimento aí da 777 Partners. Nessa manhã, a gente toma conhecimento aí que mais um jogador ingressou na justiça em face do Vasco da Gama, certo? Que se trata de Daniel Amorim. Daniel Amorim passou aqui, né? Quando saiu do clube, ele fez um acordo, né, para o clube pagar parcelado as pendências que tem com ele. A 777 Partners, que assumiu o futebol do Vasco, não pagou e está devendo aí R$295 mil. O jogador pleiteia aí na justiça. Aí a gente pergunta, como que o Vasco vai trazer reforços se o Vasco não está dando conta de pagar R$295 mil para Daniel Amorim? E eu estou muito preocupado com essas contratações que estão por vir. Serginho está acertado com o Vasco. Ontem, Alan Matur, jogador que fez 3 partidas aí com a camisa aí do Genoa, o Vasco sendo clube satélite para o poderoso Genoa, né? Poderoso. Cara, o que acontece? A gente fica preocupado. Situação do Vasco está dramática nesse momento. Evidentemente que falta comando, falta controle diante de tudo que está acontecendo aí. Precisa acontecer uma intervenção urgente no Vasco, pessoal. A situação está complicada. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!